Vai lá, senhor VAR. Bom, pessoal, é um super prazer aí estar juntos aqui. São duas referências aí pra mim. E tô todos os dias com vocês aí nos podcasts, cada um, então, e blogs, enfim. Mas quando a gente fala aqui de Corinthians, a gente fala de estádio, é muito importante a gente voltar aí 10 anos atrás, né? Eu lembro que eu olhava pro corintiano e falava, pô, Corinthians, cara, ganhou Libertadores, Brasileiro, enfileirando títulos, Mundial. Então, assim, eu olhava e falava, cara, eu como flamenguista quero ser isso, quero um dia viver isso, né? E por várias nuances, o Corinthians caiu muito, o Flamengo voltou ao lugar que merece, se reestruturou, etc. Mas o estádio é um problema que ambos os times passaram. E todas as vezes que a gente fala em estádio do Flamengo, todos os corintianos que eu conheço falam, cara, cuidado, isso aí é um problema, o clube vai se endividar, eu já vivi isso, a melhor coisa é vocês ficarem no Maracanã. E Flamengo e Palmeiras tiveram notícias relevantes aí com relação ao estádio. Então, assim, vamos lá. Queria que vocês explicassem um pouquinho, um pouco dos riscos da construção do estádio, né? Da relevância que cada clube tem que ter em relação a olhar cada receita e saber se é viável ou não construir daquela forma, e de que forma o Palmeiras também retomou um pouco desse protagonismo no estádio com relação ao acordo recente com a W Torre, né? Então acho que são paralelos aí que jornalista e financista podem explicar muito bem aí para nossa audiência. Boa, senhor VAR. Boa. Vocês que mandam, senhores. Vamos lá, acho que tem, o primeiro ponto tem modelos e modelos. O modelo do Corinthians de estádio é o modelo que a dívida ficou pro clube. Então, assim, e uma dívida alta, o estádio caro, como o Malo lembrou, estádio de abertura de Copa, tá? Custou muito mais caro do que devia, total falta de planejamento, enfim, é um modelo. O modelo do Palmeiras, do Allianz Parque, é outro. O Palmeiras não colocou um centavo na operação, né? Faz gestão, ganha lá, vende os ingressos, tal, perde um jogo ou outro para o show, mas faz parte, não gastou nada. Acho que aqui cabe especialmente ao Flamengo, e aí o fato do Flamengo, de novo, ter pessoas, ter estrutura, ter gente pensando nisso, permite que a construção desse processo seja uma construção organizada. Não acho, ainda que essa aquisição do terreno vai atrapalhar um pouco ali, porque tiram a folga de caixa que o clube tinha, que talvez tenha sido formado até para fazer esse passo, para dar esse passo, mas a sequência, ela precisa ser muito bem controlada e da maneira justa. Eu vou ao mercado, eu vou fazer uma captação com um fundo, eu vou dividir essa construção com um sócio, eu vou buscar alternativas. O Flamengo tem como fazer isso. Acho que o estádio é um movimento importante. O Maracanã tem dificuldades de setorização, acaba dificultando a melhor precificação do estádio. Quem pode pagar caro vai pagar caro, quem pode só pagar pouco e tem que ir ao estádio tem que ter o seu espaço. Então, assim, você organiza um estádio para ser positivo para o clube. Agora, ele tem que ser positivo também do ponto de vista financeiro. E aí você tem que construir de uma maneira organizada esse processo. Leva tempo, 1, 2 anos para montar a estrutura, para começar a construção e entregar algo que de fato não afete muito o clube. Agora, é inegável que um projeto desse vai de alguma maneira apertar um pouco o cinto do Flamengo. Talvez tenha que cortar um pouco o investimento aqui e ali, tenha que ser mais eficiente, a gente sempre fala, o Mauro fala muito, mas eu questiono sempre muito a gestão esportiva do Flamengo. 5, 6 jogadores por posição, gasta muito, podia ser mais eficiente, podia ter um time mais um elenco menor, gastando menos, mais qualificado, enfim, vai ter que exercitar também isso neste processo, que o Palmeiras hoje conseguiu montar de uma maneira eficiente, fazer dinheiro, levar o público, ter sócio torcedor e não impactar do ponto de vista financeiro. Então, acho que eu não acho que é uma aventura do Flamengo, mas ela precisa estar bem estruturada para de fato não se transformar numa aventura. Eu entendo assim, tem esses dois exemplos, né? O mau exemplo, que é o do Corinthians, e o bom exemplo, que é o do Palmeiras. O Maracanã acho que é inviável, né? Eu já achei que o Flamengo poderia tentar de alguma forma ter a concessão, mas mesmo com a concessão, você pega o edital, o Flamengo tem que liberar o estádio para o Vasco, quando o Vasco quiser, mas aí o Vasco... Na pandemia, o Vasco não queria jogar no Maracanã. Aí quando tem jogos maracanáveis, como eles chamam, eles querem jogar. Então não dava. Se você quer jogar sempre, você não quer. Então, na pandemia, não tinha público, não tinha receita do Maracanã, o Flamengo e o Fluminense jogavam lá e bancavam aquilo lá, tirando dinheiro de outros lugares, porque você não arrecadava um centavo jogando no Maracanã, só tinha despesa. Que você tem que abrir o estádio, mesmo que não abra para o público, você abre o estádio. Iluminação, a parte da imprensa, os funcionários e tudo mais, né? Então o Maracanã, eu acho que ele é um paliativo.
O Flamengo tem agora a concessão com o Fluminense por 20 anos, e eu acho que o ideal seria, embora o Landim, que ainda é o presidente, fale que o estádio não vai ter sócio e tudo, eu não sei até que ponto ele pensa assim, ou é um discurso ligado à eleição. Não, o estádio é nosso, é o Flamengo, aqui é Flamengo, aquela coisa que o pessoal que vai votar, de repente, pode se empolgar com isso. A partir de janeiro muda completamente. Em dezembro, do dia 10, quando tiver um novo presidente, aí já ganhou ou perdeu a eleição, quem tiver no poder vai tomar as decisões. Eu cada vez mais acho, a não ser que alguém me convença do contrário, que o Flamengo deveria buscar um modelo como o do Palmeiras. Eu acho até condições melhores do que o Palmeiras, por quê? Se o Flamengo buscar um modelo como o do Palmeiras, isso seria o ideal. Vai ter um sócio de 30 anos, mas vai construir o estádio do Flamengo, perfeito. Que pague metade do custo e seja um sócio com uma escala de participação menor do que a W Torre tem com seus shows, etc., lá no Allianz Parque. Ok também. O Flamengo vai reduzir a metade, por exemplo. Estou dando aqui alguns exemplos. Porque toda vez que o Flamengo tiver que sair do seu estádio, ele tem o Maracanã por 20 anos. Então, se o estádio ficar pronto em 6 anos, nessa concessão ele tem 14 anos ainda para usar o Maracanã como plano B. É um luxo você ter o Maracanã como plano B. O Fluminense vai jogar lá, eventualmente os clássicos ali e tal. Uma vez ou outra o Vasco vai querer jogar lá também. Então o gramado vai estar melhor, o Flamengo vai jogar 80%, 90% dos seus jogos no seu estádio. E quando tiver uma necessidade, até um show aqui que fazer o show do Maracanã, 35% do Flu, 65% do Fla. Fazer o show no estádio do Flamengo, 100% do Flamengo. Então, a lógica é fazer o show no seu estádio, já pensar num projeto como ter o Allianz Parque, de um estádio que comporte esses espetáculos que geram muito dinheiro. Vídeo agora o São Paulo foi jogar no Brinco de Ouro, mas não dá para abrir mão desse dinheiro. São Paulo tem condição, acho eu, de abrir mão da grana dos shows, como teve ano passado também. Né? Então, eu acho que o modelo deveria ser esse, buscar parceiros que sejam sócios no estádio durante 2, 3 décadas, e depois dos 20 anos, que vai estar muito longe, né? Daqui a 20 anos você vai ter que resolver o problema. O Flamengo pode conseguir, se for interessante, uma renovação dessa concessão por mais um período e continuar usando o Maracanã como plano B. Eu acho que é o modelo ideal, porque construir o estádio, aí isso vai drenar muita receita, vai ter impacto no time, não vai conseguir fazer investimentos tão altos, com certeza. E vai ter que tomar muito cuidado. E o que eu vejo é que nenhum candidato à presidência do Flamengo, que grava aqui ainda bem antes da eleição, que é 9 de dezembro, nenhum deles tem um projeto concreto de como fazer. Aí você vê, por exemplo, não, name rights, tá bom. Vamos pegar 1 bilhão. Com base em que você acha que vai pegar 1 bilhão name rights? Da onde saiu esse número? Eu queria saber, foi feita uma pesquisa, ouviram empresas. E outra coisa, você coloca o nome no estádio quando ele existe, porque aí a imprensa fala, o jogo do Corinthians é na Neoquímica Arena, o jogo do Palmeiras é no Allianz Parque, mas quando o estádio não existe, você vai colocar o dinheiro lá na frente, ou vai antecipar a receita. Vamos vender cadeira, tudo bem, vende 10 mil cadeiras, você vai ter aí menos 10 mil ingressos a cada jogo, então já caiu o potencial de faturamento, aí começa a ficar parecido com o Maracanã. Então não dá para vender tantas cadeiras também, você tem que tomar cuidado com isso. Então nenhum deles apresentou um projeto concreto, eu vejo só, assim, tópicos, mas nada mais aprofundado. Então a minha conclusão é que o Flamengo não tem um projeto. Ele tem um terreno agora, e ainda pagou mais caro pelo terreno, que eu achei um negócio muito controverso, para mim também contaminado pela eleição, que pagou um valor inicial. Aí a justiça vai lá e coloca um perito. O perito faz a avaliação do terreno e diz, não, o preço é quase esse, tem que pagar mais, acho que 7 milhões. O Flamengo paga a diferença. Aí depois faz um acordo com a Caixa e gasta mais 26, 29 milhões, sei lá, para pagar, para não ter briga na justiça. Peraí, se o perito determinou que o valor é esse, eu não vou pagar mais nada, eu vou pagar. É isso que vale o terreno. Então, mas qual foi o propósito ali? Me pareceu. No dia que saiu essa notícia, o Flamengo jogou no Maracanã e estava lá no placar, o estádio é nosso. Isso é campanha. Isso para mim tem um viés eleitoral fortíssimo. E nada, são mais 26, 29 milhões, foi um número meio que não está muito claro, mas é perto disso. É muita grana. É quase um mês de folha, né? Pois é. Então, como é que fazem isso? Então, acho que só depois da eleição que a gente vai entender. E quem estiver no poder, acho que vai ter que buscar parceiros. Construir o estádio sozinho, eu acho que pode ser extremamente perigoso e acho que não valeria a pena. Ainda mais tendo o Maracanã. Você tem o Maracanã de plano B, quando tiver o estádio, me parece bem interessante. O Palmeiras tinha o Pacaembu, que é próximo até do Allianz Parque, meio da região da cidade, estádio ótimo, mas agora o Pacaembu passou por uma reforma, agora o Santos vai jogar lá, caiu a capacidade, deixou de ser uma opção, né? Por isso não funcionou o Barueri, aí está indo para Campinas, é 100 quilômetros de São Paulo, já é uma outra situação. O Flamengo não teria esse problema. Então acho que é uma situação muito favorável para buscar uma parceria semelhante à do Palmeiras. E o gramado você troca hoje em dia. Tem show, arranca para ano novo. Os caras conseguem fazer isso, ainda mais com programação. Os grandes shows não são marcados em uma semana, são marcados um ano antes, um ano e meio antes,
Então você sabe que naquela data você vai ter que tirar o gramado, colocar um novo. Isso é possível resolver. E com o avanço dos recursos, da tecnologia, cada vez isso vai ficar mais fácil. Um exemplo, o San Siro troca o gramado todo ano. Todo ano tem uma troca, uma parcial ou total, porque durante o inverno, né, estraga. Vai lá, troca uma parte, então mantém show, mantém jogos, 2 jogos, toda semana tem jogo, e você troca o gramado. É parte do custo da operação para você fazer receita. Tem um outro exemplo que nós não demos aqui, que é a Arena MRV. Por enquanto, este ano nós vamos ver um primeiro ano completo dela, porque também o Atlético gastou bastante dinheiro ali. Teve naming rights, teve não sei o quê, tomou dívida para isso, deu recebíveis em garantia, vai comprometer parte das receitas, enfim, a gente vai entender o impacto da Arena MRV, que não é pequeno, nos números do Atlético Mineiro no final desse ano, que é o primeiro ano cheio de operação. Então, assim, de fato, você precisa de parceria, você precisa de um sócio. O Flamengo é capaz de entregar receita, entregar 50, 70, 80 mil torcedores por jogo, construir um shopping, construir áreas comerciais, dá para montar um belo projeto porque a região é boa, uma região com espaço, o terreno é grande. Então, assim, dá para construir um belo projeto ali e com parceria com um sócio para garantir para minimizar os impactos. Tem um ponto que até o nosso VAR falou fora do ar, sobre as CEPACs, que todo mundo fala, o Flamengo vai vender CEPACs, que são títulos de potenciais construtivos. Isso também precisa tomar cuidado, porque eles não têm um valor tão alto assim, porque eles são aplicados em determinadas regiões. E eu uso outro exemplo, que é o Atlético Paranaense. Na construção da arena, da Baixada, eles receberam CEPACs da Prefeitura de Curitiba. Está no balanço até hoje, porque não tem mercado para tanto CEPAC. Se vai vender, tem lá 100 milhões, você vai vender isso no mercado, você vai sair 50, 30, 40. As CIDs do Corinthians. As CIDs do Corinthians. Então, esses títulos, ou é dinheiro que você coloca ali com um parceiro para resolver, ou esses títulos eles acabam gerando ali só um impacto positivo do ponto de vista de mídia, de marketing, mas financeiramente eles não ajudam muito.